Olá, tudo bom? Espero que com vocês esteja tudo jóia. Vamos para mais uma aula de Java? Hoje nós vamos falar para mais uma parte de conceitos de orientação a objeto. Vamos lá? Então, vou compartilhar mais uma vez minha tela. Bora lá. Aqui o projeto no Eclipse, mas vamos primeiro nos slides que tem a parte conceitual, né? Que aí é sempre importante a gente sempre repassar alguns conceitos primeiro. Então, hoje a gente vai falar de alguns conceitos muito importantes. A gente vai falar de polimorfismo, de classes abstratas e métodos abstratos, né? São conceitos muito importantes e todos esses conceitos na parte de programação, na orientação a objetos, eles são importantes por quê? Porque toda linguagem orientada a objetos utilizam desses princípios, né, desses conceitos, eles são pilares na orientação a objeto. E eles são muito importantes porque o que vem a seguir? A gente vai começar a falar daqui a pouco das interfaces gráficas dentro do Java. E elas utilizam todas essas estruturas. Se nós não compreendermos como essas estruturas funcionam e não soubermos utilizá-las, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para desenvolver a parte de interface gráfica, né? E é muito importante que a gente conheça. Então, hoje a gente vai falar desses caras aí: polimorfismo, classes abstratas e métodos abstratos. Bora lá? Então, vamos lá. Vou jogar a câmera do outro lado, né? Para não cortar nosso texto. Então, vamos lá. Polimorfismo, né? Então, a gente já vem com uma palavra super fala, nossa, professor, que palavra difícil. Então, uma palavra de origem grega que significa muitas formas, né? E aí, professor, muitas formas do quê? De fazer o quê? Né? Então, são muitas formas de se fazer alguma coisa. E aí, quando a gente fala de polimorfismo, a gente precisa entender que ele está associado quando a gente tem herança. Então, é importante a gente entender que a gente vai ter a incidência de polimorfismo quando nós estivermos a incidência da herança. Quando nós tivermos a característica de herança, a gente pode ter, não é obrigatoriedade. Por quê? Porque se eu estou falando que polimorfismo significa muitas formas de se fazer alguma coisa, e eu tenho a herança, significa que eu tenho uma superclasse, certo? Opa, passou ali. Que tem um método aqui que faz alguma coisa, e eu tenho uma classe filha, opa, certo? Que tem esse mesmo método por herança, mas faz essa mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Ó, muitas formas, né? Aqui, ó, muitas formas. Então ela faz essa mesma coisa, mas ela faz de uma forma diferente. E aí a gente relembra um conceito que a gente falou num vídeo anterior, né? Ó, possibilita a sobrecarga de métodos. Lembra da sobrecarga de métodos que nós falamos na outra aula, né? Ou de construtores. Lembra da sobrecarga? Que a gente falou que mudaria a forma da implementação? Então, a sobrecarga ou a sobrescrita de métodos é uma forma de nós implementarmos o polimorfismo, né? E aí a gente tem mais um pouco da definição de polimorfismo. Ele ocorre quando um mesmo trecho, cortei ali, né? Um mesmo trecho de código assume comportamento diferenciado de acordo com o método o estado do objeto. Então, ele tem um comportamento diferente de acordo com o estado do objeto. De acordo com o estado que aquele objeto se encontra, ele tem um comportamento diferente. Então, a gente pode modificar o comportamento desse objeto. E aí, em outras palavras, a gente tem quando subtipos, aqui, ó. Opa, fiz a bolinha ali, né? Quando subtipos herdam um comportamento de um supertipo, porém executam de forma diferenciada. Então, o que é o polimorfismo, né? É a gente observar o comportamento da superclasse que está em cima, né? No nosso diagrama, a superclasse é essa daqui, né? Essa daqui é a nossa superclasse, certo? E ela tem um método, ela tem um comportamento, né? Métodos são para nós os comportamentos das classes, mas a minha subclasse
subclasse, ela tem esse comportamento, mas é diferente, a implementação, o desenvolvimento é diferenciado. Ela não desenvolve, né, a implementação aqui, quando eu olho lá dentro da chave, a implementação aqui no bloco de código é diferente. Então, eu tenho aquela mesma ação, que o método é uma ação realizada de muitas formas, certo? Então, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui um exemplo de um polimorfismo, né? Então, a gente tem aqui, ó, a classe gerente, certo? E aí eu tenho um gerente e a classe funcionário, que está recebendo um gerente. Mas por que que isso aqui é possível? Olha só, vamos entender aqui do lado, né? Ó, o que guarda uma variável do tipo funcionário? Uma referência para um funcionário, um objeto. Então, eu tenho aqui, ó, um modelo de classe, que é um funcionário, e um modelo de classe, que é um gerente. Eu vou colocar um F e um G para ficar mais fácil. Certo? Quando eu crio aqui um gerente, eu estou criando um objeto que tem essa estrutura e que tem os seus atributos e os seus comportamentos. E eu tenho funcionário que tem também os seus atributos e os seus comportamentos. Então, quando eu estou criando um funcionário aqui, eu estou criando com essa estrutura. Mas na hora que eu vou... Opa! Na hora que eu vou dar um new aqui, eu não estou dando um new. O que, que eu estou fazendo? Eu estou jogando dentro dele um gerente. Então, eu estou pegando esse cara aqui, que tem essa estrutura, e estou jogando dentro dele. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Certo? Então, o que, que eu estou fazendo? Ó? Por meio do polimorfismo, ó, é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas, certo? Então, não significa, e ó, tem um cuidado aqui, né, ó, toma cuidado com isso aqui, ó. Não significa que o objeto se transforma, certo? Ele nasce de um tipo e ele morre do mesmo tipo. Mas ele pode mudar, a maneira como a gente se refere. Então, eu posso modificar a implementação dele, certo? Então, quando eu falei aqui, ó, que eu tinha um funcionário, eu criei um gerente e eu criei um funcionário, certo? E eu joguei o gerente dentro deste funcionário. Eu estou dizendo que esse funcionário, a partir desse momento, tem as características, eu mudei a maneira como eu me referia a ele. Isso é uma das formas de implementação do polimorfismo, certo? E aqui, agora eu vou ter que mudar a câmera de lado, talvez, deixa eu ver, aqui cabe. Aqui não vai atrapalhar o nosso código, certo? E aqui a gente tem uma outra forma para a gente se referenciar isso, ó. Então, eu tenho aqui a minha classe funcionário. Deixa eu achar o meu mouse, ele está meio perdido aqui, certo? Então, ele tem aqui, ó, nome, CPF, salário, e aí eu tenho aqui um método, ó, get bonificação, certo? E eu tenho um outro método aqui. E aqui eu tenho a minha classe de gerente. E essa classe de gerente também tem o get bonificação. E aí, se você observar aqui, eu tenho uma outra classe que é um controle de bonificação, que seria a nossa classe que está implementando, que seria ali um semelhante à nossa classe principal, que está fazendo as implementações. Ela está, na verdade, controlando as bonificações. Então, se você observar, eu tenho aqui, ó, o funcionário que tem a bonificação, e eu tenho aqui embaixo o gerente que tem a bonificação, certo? Então, se você observar, ó, as duas classes, elas têm bonificação. Só que dá uma observada aqui, ó, a classe gerente, ela estende funcionário. E se nós olharmos, o funcionário, ele tem aqui, ó, no get bonificação, né,
Se a gente observar de verdade, o que é a bonificação do funcionário? É o salário dele vezes 10%. Então, a bonificação de qualquer funcionário vezes 10%. Mas se a gente chegar lá no salário do gerente e a gente olhar o salário do gerente, aliás, a bonificação do gerente é o salário vezes 15%. Então, nós observamos aqui que a implementação da bonificação, ela está diferenciada em duas classes. Em que momento? O que está acontecendo aqui quando a gente deu o princípio de extends? O que a gente quis dizer quando a gente usou? Opa! Aí eu voltando aqui o mouse. Quando eu usei aqui extends, o que eu estou dizendo que está acontecendo aqui? Eu não disse que está acontecendo uma herança. Eu disse que está acontecendo uma herança. E quando eu tive aqui o método get, bonificação na classe funcionário, e está acontecendo herança, e eu tenho get bonificação ali embaixo, o que está acontecendo? Está acontecendo a sobrescrita dos métodos. Por que a sobrescrita dos métodos? Porque a linha de assinatura é a mesma, mas mudou só a implementação. E aqui a gente também tem uma característica de polimorfismo. Nós temos aqui a mesma ação sendo executada, que é a bonificação, mas sendo executada de formas diferentes, certo? Então a gente pode mudar o comportamento dos nossos objetos em tempo de execução, mas nós podemos também, por meio da sobrecarga e da sobrescrita, já deixar essa mudança de comportamento implementada, certo? E isso também faz parte da nossa estrutura para a gente conduzir isso dentro do polimorfismo, beleza, galera? Que é uma característica bem comum de acontecer. Tá certo? E aí a gente tem aqui uma implementação, né, na classe principal para vocês verem funcionando. Então, para a gente entender aqui do funcionário como ele mostra a bonificação do funcionário e do gerente e do funcionário, certo? Para que vocês possam ver que os dois têm a bonificação, né? Os dois. Então, vamos voltar aqui, ó. Os dois têm o método de bonificação, mas. Opa! Aqui, ó. Os dois têm o método de bonificação, mas a implementação da bonificação, em ambos os casos, é diferente, né? Ela é tratada diferente, ela foi implementada diferente, certo? E aí, quando a gente fala de classes abstratas, mas eu tô difícil com o mouse hoje, hein, galera? Vamos lá. Quando a gente fala agora de classes abstratas, a gente precisa entender uma característica muito importante de uma classe abstrata. Uma classe abstrata, ela é sempre uma superclasse. Então, eu só posso falar de classe abstrata quando eu tenho a característica de herança, certo? Se eu não tiver herança, não tem sentido ter uma classe abstrata. Opa, isso aqui é uma linha só, certo? Então, a superclasse é a minha classe abstrata. Se eu não tiver, se eu só tiver uma associação simples entre duas classes, não tem por que essa classe ser uma classe abstrata. Só vai fazer sentido eu ter uma classe abstrata quando eu tiver a característica de herança. Tá certo? Só faz sentido. E também não faz sentido ser uma subclasse. Sempre a superclasse é a minha classe abstrata. Por quê? Porque ela não tem instâncias. Eu não posso criar objetos dela. Aí você fala, qual é o sentido disso, professora? As minhas classes abstratas, elas vão sempre definir, ó, um modelo, uma estrutura. A ideia, então, é da minha superclasse ser uma classe abstrata, é de que ela defina um modelo, uma estrutura, mas sem
a implementação, com a implementação incompleta, né? A gente diz na definição, mas ela não tem os detalhes de implementação. Então é como dizer que a minha superclasse, ela não vai ter os detalhes da implementação, ela não vai ter os detalhes de como as rotinas serão construídas. Ela só vai ter o modelo, ela tem o esqueleto de como aquelas estruturas devem ser construídas, certo? E aí, uma coisa muito importante quando nós temos classes abstratas. Uma classe abstrata não possui nenhuma implementação, certo? Possuindo apenas as assinaturas do método. Né? Então, assim, caso uma classe, perdão, né? Eu não li a palavrinha caso. Então, caso uma classe não tenha nenhuma implementação, se eu tiver uma classe abstrata que não tenha nenhuma, nada de implementação, por quê? Porque ela pode estar incompleta. Ela pode não ter nada de implementação ou ter alguma coisa, certo? Se ela não tiver nada, nenhuma implementação, aí ela não é chamada de classe abstrata, ela é chamada de interface, porque ela não tem nenhuma implementação, ela é exatamente uma estrutura. Mas se ela tiver alguma implementação, aí nós não chamamos de interface, ela é uma classe abstrata, certo? E aí uma classe abstrata, geralmente ela possui métodos abstratos, né? Ó, tá até a palavra aqui, ó. Geralmente uma classe abstrata tem métodos abstratos. Ela não é só abstrata. Muito provavelmente as nossas classes, quando abstratas, porque elas são modelos, elas são estruturas, elas devem ter métodos abstratos. E esses métodos abstratos, se ela é uma superclasse, eles estão ali para definir um comportamento na superclasse que é geral, que é amplo. Então vamos lá desenhar de novo. Ó, se ela está na superclasse, né? Vamos desenhar aqui de novo. Pensa comigo. Se ela está aqui na superclasse, né? Eu tenho aqui na minha superclasse a minha classe abstrata e tem um método aqui. A característica desse método é dizer de que as subclasses devam implementá-lo e devam construir esses métodos. Ele é um método que é extremamente necessário nas classes filhas, certo? Então, qual é a característica de um método abstrato? Olha só, ele tem apenas a assinatura do método e não tem código dentro. Então, é um método que eu vou escrever só, por exemplo, a linha de assinatura public. Aí eu tenho que usar a palavrinha abstract, void, vamos dizer que ele seja um método vazio. Vou criar um método soma. Abro parêntese, ponto e vírgula. Ele não tem a parte de código, a parte do abre chave, fecha chaves e aquele bloco de implementação. Ele não tem essa estrutura, certo? E aí vamos lá, um método abstrato, ele não possui o corpo de implementação. Isso é muito importante, a gente não pode implementar, tá certo? E aí, todas as classes que derivam, tá aqui, ó, toda classe que deriva deve ter a implementação. Então, quando eu tenho aqui na superclasse um método abstrato, todas as classes filhas precisam implementar aquele método. É como se eu dissesse, tem uma estrutura mínima que deve ser implementada aqui embaixo. Ela deve ser seguida. Por isso a gente cria os métodos abstratos, certo? Então vamos dar uma olhada lá no nosso exemplo da conta. Vou cancelar os nossos rabiscos. Vamos lá no Eclipse. E aí eu vou na classe conta. Lembra que eu falei que é a superclasse? Olha aqui a nossa classe conta. Eu coloquei a palavrinha, deixa eu aumentar a fonte, né? Abstract na conta. Então, ó, public abstract class. O que eu estou dizendo? Que a minha classe, ela é abstrata. Ela não pode, então, eu não posso criar um objeto da classe conta. Quer ver? Ó, coloquei ela como abstrata. Vou lá na principal,
Lá embaixo eu fiz esse teste, olha só. Ó, tá dando uma mensagem de erro. Opa, esse daqui é um comentário de verdade, ó. Tá dando uma mensagem de erro aqui para mim. Ó. Olha lá. Eu não posso criar um tipo conta. Por quê? Porque ela é abstrata. Então, eu vou deixar comentado aqui, tá certo? Então, quando eu crio uma classe abstrata, eu não posso criar objetos. Ela serve para mim como modelo, como estrutura. E muito provavelmente a minha classe abstrata possua métodos abstratos. Então vamos lá embaixo, ó. Lembra do método sacar que nós fizemos no último vídeo para mostrar a sobrescrita de métodos, que já era um princípio do polimorfismo? Lembram disso? Eu vou trocar esse método aqui, ó, por esse método aqui. É o mesmo método sacar, só que olha o que eu fiz. Eu agora não criei implementação nesse método. Eu disse que ele é um método abstrato. Quando eu disse que ele é um método abstrato, olha o que eu estou dizendo, ó. Public, abstract, boolean. Eu estou dizendo que ele é um método de retorno booleano. Ele tem um nome sacar e ele vai receber um double. Quando eu digo essa linha sem implementação, as classes filhas, que no caso é corrente e poupança, precisam ter a implementação do método sacar. Se elas não tiverem a implementação do método sacar, aí nós teremos um problema de erro. Por quê? Porque elas estão herdando de uma classe abstrata que tem um método abstrato que exige a implementação, mas não está sendo implementado. Então, aqui é necessária a implementação. Então, a gente precisa sempre lembrar, as nossas classes abstratas, elas têm uma estrutura, um modelo para ser seguido, tá certo? Por isso, elas são sempre a superclasse, tá joia? Então, nós temos aqui, ó, o nosso método abstrato. E aqui eu tenho, então, a implementação do método abstrato na classe corrente, e eu tenho aqui a implementação do método abstrato na classe poupança, nas duas classes que herdam a classe conta, certo? E prontinho. Agora o nosso projeto da classe conta corrente, ele está pronto, ele está completo. Então, nós já temos nesse projeto da classe conta corrente implementação dos relacionamentos. Então, para a gente recapitular tudo que a gente fez aqui, nós implementamos os relacionamentos, desde a associação, nós vimos todos os relacionamentos, implementamos alguns aqui. Nós passamos pela associação, pela herança, pela agregação, pela dependência, pela composição. Aí nós passamos pelos modificadores, nós passamos por getters e setters, nós fomos implementando e criando o nosso projeto de conta corrente. Nós chegamos agora no polimorfismo e na classe abstrata e nós implementamos todo o nosso projeto de conta corrente aqui. Então agora o nosso projeto ele já está completo e pronto, certo? Então agora eu vou parar de compartilhar a minha tela com vocês. Vou dar um stop share. Pronto. Então, esse projeto agora ele está completo, ele está pronto, certo? Agora, qual é o próximo passo? É vocês conseguirem desenvolver, testar todo ele com vocês, para que vocês possam ver todas essas características da orientação objeto em execução funcionando. Os próximos passos, agora a gente vai entrar em interface gráfica. Então, a gente vai começar agora a implementar e utilizar dessas técnicas da orientação objeto para construir os nossos próximos projetos, tá certo? Eu estarei à disposição para esclarecimento de dúvidas. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!